Vamos falar hoje sobre inversão de dependência, tá? Da forma que eu entendo a inversão de dependência na minha cabeça. Inversão de dependência é um daqueles tópicos que eu sempre tenho que ficar relembrando, porque é algo meio confuso. Tipo, inversão de dependência, aí tem injeção de dependência. Então, esses nomes não automaticamente faz eu me associar ao conteúdo específico. Então, é algo que eu tenho que estar sempre relembrando. E hoje eu decidi documentar como é que eu entendo a inversão de dependência, tá? Então a gente vai falar sobre inversão de dependência e não sobre injeção de dependência, que são coisas diferentes. Vamos falar sobre inversão de dependência. Primeira coisa, quando você escutar inversão de dependência, automaticamente lembre de abstração. Então, inversão de dependência é igual a abstração. Quando você escutar abstração na programação, lembre de interface. Então vamos lá, inversão de dependência é igual a abstração, que é igual a interface, tá? Isso é só a forma que eu tenho de memorizar. Então, inversão de dependência vai ser igual a abstração e a abstração vai ser igual a interface, perfeito? Beleza. O que é uma interface? Interface é basicamente uma forma de alocarmos assinaturas de métodos, entendeu? Quando eu quero assinar algum método, quando eu quero ter um contrato, na verdade, eu faço uma interface. Então vamos aqui para o código, né? Fiz aqui tudo no ScalaDraw, não vou nem abrir IDE, fiz tudo no ScalaDraw. Então eu tenho aqui uma interface muito simples. Interface de pagamento, meu payment aqui. Então minha interface, ela tem uma simples assinatura, que é o execute. Então, minha interface tem um execute, que é uma assinatura que tem na minha interface. Perfeito. A interface, ela é implementada, né? Então, eu crio classes e eu implemento aquela interface que eu criei para eu usar a assinatura, para eu usar o contrato que eu tenho nessa interface. Então, se eu tenho um contrato de execute, esse execute, ele retorna um void, né, que seria um nada, e ele é passado por parâmetro um velho do tipo inteiro. Perfeito, meu contrato é esse. Então a classe que eu implementar essa interface vão automaticamente usar essa assinatura execute. Esse é o primeiro ponto. Tá, então fiz aqui minha interface. Vou aqui para minhas classes que eu criei. Né? Então eu tenho aqui uma classe bem simples de payment debit, então pagamento débito, perfeito? Então tem um pagamento débito, tem uma classe criada chamada pagamento débito, meu payment debit, ele implementa a minha interface, que seria meu payment, perfeito? Então automaticamente, como eu falei, ele vai respeitar o contrato dessa interface. Então ele está usando aqui o método, né? Execute, que justamente ele retorna o nada, que é o void, e ele é passado por parâmetro um valor velho do tipo inteiro. Tá, aqui eu estou só printando, tá? Então aqui eu estou printando um pagamento débito mais esse inteiro que é passado aqui, né? Que no caso seria o velho e não money, né? Então aqui seria velho, perfeito? E aqui eu vou printar o que está sendo passado nesse método. Basicamente é isso, bem simples. Para o nosso exemplo, eu fiz duas classes, né? Tem um pagamento débito que está implementando a interface. Vou ser bem repetitivo para ficar bem claro. O pagamento débito está implementando a minha interface payment. E eu fiz outra classe, que seria o pagamento Pix, que também está implementando a minha interface payment. Da mesma forma, está usando o contrato, está respeitando a assinatura. Então tem um método execute que retorna o void, que é nada, e eu tenho um parâmetro velho que é do tipo inteiro. Perfeito? E aqui também eu estou só printando, né? Esse sysout.println no Java é justamente printar, para ser lá na tela. Então eu estou só printando essa mensagem que seria pagamento Pix mais o velho que está sendo passado por parâmetro. Perfeito. Isso é a estrutura. Tem uma interface e tem duas classes que estão implementando a minha interface. Agora vai ficar claro a inversão de dependência, tá? Vai ficar claro para vocês. Eu vou chamar essas duas classes, eu vou
implementar essas duas classes, instanciar essas duas classes que eu acabei de criar, tá? Em outro arquivo. Vai ser tipo um arquivo para executar essas classes que eu criei, que é justamente, vou botar até aqui, ó, é como se fosse um main lá. Vou executar essas classes que eu criei. Então, basicamente, eu vou criar duas variáveis. A minha variável, primeira, vai ser o pagamento débito. Muito importante essa observação. Esse pagamento débito, ele é do tipo payment, tá? Esse payment é a interface que eu criei lá em cima, perfeito? O pagamento débito não é do tipo payment debit, né? Ele não é do tipo payment debit, que é justamente a classe que eu criei. Ele é do tipo interface e é do tipo payment, perfeito? Que é justamente a interface. E não, ele não é do tipo da classe, e sim da interface, tá? O pagamento Pix, da mesma forma, eu estou instanciando, eu estou dando new, né? New Payment Pix, da mesma forma que eu dei New Payment Debit, para instanciar o pagamento débito, eu estou instanciando o pagamento Pix, e ele é do tipo Payment, que é justamente a interface, e não a classe, tá? Então, essas duas variáveis aí que eu criei, elas são do tipo Payment, que é do tipo da interface. Esse é o grande ponto que faz é, esse é o grande ponto que faz existir a inversão de dependência que vocês vão ver agora. Porque esses dois métodos, essas duas variáveis que eu criei são do tipo da mesma interface, que é o payment. Para exemplificar, eu criei uma funçãozinha aqui chamada process, tá? Essa funçãozinha chamada process, ela vai receber o payment, que é o tipo do pagamento, que também um payment é uma interface. E também eu estou passando o valor, né? Para a gente passar passar o valor que vai ser feito o pagamento Pix ou débito. Perfeito. Esse meu método aqui, essa minha função, esse meu método, ele está retornando um payment type. O que é esse payment type? É a interface. Ponto execute value. O que é esse value? É justamente o valor que eu estou passando por parâmetro. Perfeito. Agora eu vou chamar essa função aqui em cima, tá? Eu estou chamando ela aqui em cima. Eu vou chamar essa função aqui em cima. Preste atenção. Eu vou chamar essa função, eu estou passando o pagamento débito nesse meu exemplo, que é justamente payment, né? Então está respeitando aqui o meu parâmetro, então ele é do tipo payment, então meu pagamento débito é do tipo payment. Perfeito. E eu estou passando o valor, 10, por exemplo. Quando vier aqui para baixo, esse payment type aqui, ele vai ser justamente o payment débito, né? Por que ele vai ser o payment débito? Porque eu estou passando justamente a instância que eu criei aqui em cima, né? Perfeito? Como eu instanciei aqui em cima, o pagamento débito está vindo, o payment type é pagamento débito e eu estou dando pagamento débito ponto execute value, que é justamente isso aqui, ó. Pagamento débito ponto execute, pagamento débito ponto execute, e vai ser printado justamente essa mensagem. A inversão de dependência é justamente isso, é a gente depender de abstrações. Então esse meu payment type aqui, ele pode ser qualquer classe, qualquer coisa que esteja sendo implementada daquela interface que nós criamos. Então, se for criada mais classes, sei lá, pagamento crédito, pagamento cheque, pagamento dinheiro, qualquer outro tipo de pagamento, eu não preciso alterar em nada meu código, porque está tendo uma inversão de dependência aqui, ó, bem aqui, ó. Eu estou dependendo só da abstração, eu estou dependendo só do meu payment lá, da minha interface. Eu não estou dependendo da minha classe, da minha classe específica, entendeu? Eu não estou dependendo da minha classe, eu não vou ter que alterar. Por exemplo, eu só uso pagamento débito. Só uso pagamento débito. Perfeito, a gente passa o pagamento débito aqui e o código está funcionando. Se porventura a gente quiser mudar para pagamento Pix, cara, basta fazer a classe implementando a interface, pagamento Pix aqui e vai funcionar do mesmo jeito. Eu não preciso mudar nada aqui. Aqui eu não mudo nada. O código já está preparado para qualquer tipo de classes que implemente o payment. Então, isso é inversão de dependência, quando a gente depende de abstração. Quando a gente depende de abstração e não dependemos de nenhuma classe concreta. Dependemos apenas de abstração. Perfeito? Era esse o vídeo que eu queria fazer. Essa é a forma que eu penso sobre inversão de dependência, a forma que eu entendi, eu acho que é a forma que faz sentido. Se você
Gostou? Deixa o like e até mais. Valeu!